para vocês. Hoje, no final do evento, a gente está entregando certificado para as pessoas que cumpriram com os 4 turnos que a gente pediu. Só que, como são muitas pessoas que se inscreveram no seminário e a gente não tem condições de dar certificado para todo mundo agora, eu queria pedir encarecidamente que só quem for viajar, quem for de fora e tiver que viajar e já levar esse certificado, pegar hoje à noite, e quem for aqui da UFSC mesmo, aqui de Floripa, que pegue semana que vem com a gente. Esse é o primeiro recado. Segundo lugar, eu queria divulgar rapidamente um evento que vai acontecer em Curitiba, em novembro desse ano. Cidades Rebeldes é o nome do evento. Horizonte 2013. O objetivo do evento é debater as manifestações de junho. Ele vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de novembro. O edital de chamadas de trabalhos está aberto até o dia 27 de outubro. A gente vai contar com a organização do evento, vai contar com professores como o Giovanni Alves, que é de Sociologia da Unesp, o Paulo Arantes, que é Filosofia da USP, o próprio Ricardo Fazelo, que é membro do IPDMS, que está tocando esse evento aqui junto com o PET, e Vera Caran, que é da UFR mesmo, etc. Então, todo mundo está convidado a comparecer. É isso. Então, para dar início à mesa de hoje à noite, eu gostaria de chamar para compor a mesa o professor Antônio Manuel Espanha. A professora, tá ligado? Oi. O professor Espanha, professor aposentado, catedrático da faculdade da Universidade Nova de Lisboa. Ele dava aulas de História do Direito e Produção do Direito, e ele é um dos mais importantes autores em História do Direito atualmente. Gostaria também de chamar para compor a mesa o professor Adailton Pires Costa. O professor Adailton é mestre em Direito aqui pela UFSC, ex-bolsista do PET Direito, atual membro do Instituto de Pesquisa em Direitos e Movimentos Sociais e professor substituto aqui na UFSC. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Espanha. Boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença e a vossa eventual atenção durante a próxima meia hora. Queria começar por dizer que é para mim uma grande satisfação estar aqui a falar para vós, até porque isto, para quem vem do meio cultural como Europa Ocidental, que eu vivo, tem alguma coisa de inédito. Este interesse que se vive aqui no Brasil em geral, nas faculdades pelo menos que eu conheço, este interesse que se vive aqui por questões de teoria do direito, questões de história do direito, questões de teoria em geral, é singular. Não é fácil, não era fácil, tinha aqui comentar com o colega, não era fácil que existisse, por exemplo, este programa de estudos sobre direito marxista. Não conheço, nem em Espanha, nem em França, nem em Itália, nem em Portugal. Este tipo de coisas, sobretudo para um auditório jurídico, não é comum. Os nossos estudantes lá interessam-se por coisas práticas, contrato de sociedade, contrato de empreitada, aquelas coisas que os juristas tratam normalmente. E acham que tudo isto que diz respeito à teoria, que se refere à teoria, são uns luxos. Não nos põem fora das faculdades, nem nos cospem. Pelo contrário, acham muito elegante, mas rigorosamente é uma coisa muito elegante, mas não serve para nada. É a ideia, digamos, corrente acerca de coisas de teoria. De modo que participar num evento como este, de facto, é uma experiência refrescante, é uma experiência regeneradora e muito gratificante para nós. Muito concretamente, eu creio que os colegas de História e Direito, Sociologia e Direito e Direito que venham da Europa, não apenas de Portugal, que esta experiência, eu tenho falado nela a vários colegas,
não só portugueses, porque no Brasil as coisas passam assim. Será possível? Mas como é que isso é possível? Sim, como o ano passado, um colóquio de História de Direito em Curitiba, 700 pessoas, mas conhecer as famílias todas. Não, eram mesmo 700 pessoas interessadas. Sim, tá. O Brasil é muito grande. Não tem nada a ver com a grandeza do Brasil. Não tem nada a ver. Isto não era impossível, é que tens muito grandes da Europa. A Alemanha também é muito grande, enfim, tem talvez um terço da população do Brasil, mas enfim, os colóquios que perceberam na Alemanha não tinham mais de 25 pessoas. Os italianos são mais de escola, portanto, 30, 35, mas não mais do que isso. 700 pessoas é qualquer coisa. Bom, dito isto e agradecido a oportunidade de estar aqui, ia fazer uma pequena intervenção, tivemos uma meia hora e 25 minutos. Começando pelo seguinte, eu não sou um especialista em Marx ou teoria marxista. E de alguma maneira representa um certo desafio e atrevimento vir aqui falar. O que é que eu tenho feito? O que é que me credencia para falar? É que há cerca de 40 anos trabalho em História do Direito e realmente entre as múltiplas inspirações teóricas que uma pessoa tem ao longo de 40 anos, não é? Uma delas, a primeira, a originária, na qual todas as outras depois se foram enxertar, ou eu tentei compatibilizar, acumular com essa primeira formação, era uma formação marxista. A formação inicial era desse tipo. Estou a falar dos anos em que eu comecei, 68, 69, por aí assim, mas imediatamente surgiram, a partir dessa formação inicial, surgiram depois acrescentos, coisas que tive que acomodar, coisas que fui lendo de outras parentelas, mas que realmente por uma questão de coerência, nós não gostamos de ser esquizofrénicos, não é ser metade marxista, metade idealista, não, tentamos acomodar umas coisas com as outras, tem que ser essa base inicial a partir de outras perspectivas. E portanto, isso foi o que eu fiz durante 40 anos. O que me levou a estudar teoria marxista, depois repensá-la em função de novos contributos e sobretudo pensá-la em função, e talvez isto seja a coisa mais importante que eu poderia dizer aqui, pensá-la em função daquilo para que eu a utilizar. Porque, na verdade, eu sou historiador de Direito, e também de Teoria de Direito, mas basicamente eu sou historiador de Direito. Sou doutorado, de facto, em História, não em História de Direito. Sou doutorado na Faculdade de Letras, não na Faculdade de Direito. Eu sou especialista em História de Direito. Isso é que eu faço. E a teoria serve-me para dar mais verosimilhança, mais certeza, mais verdade à minha narrativa histórica. A minha narrativa histórica, o valor dela, o rigor dela, a verosimilhança dela, a verdade dela, depende de duas coisas. Por um lado, de eu poder demonstrar que os factos sobre os quais trabalho são factos fiáveis. Isto é, que eu utilizei métodos fiáveis para chegar aqueles factos, digamos, que se passaram, existiram, etc. E depois, a fiabilidade da minha teoria depende de mostrar a fiabilidade dos factos de que parto, mostrar depois a fiabilidade do modo como os ligo uns aos outros, da minha narrativa sobre os factos. Eu estou a pôr as coisas de uma maneira que, na verdade, não é, a ordem não é bem esta. Eu estou a dizer, primeiro, asseguro-me dos factos. E depois asseguro-me da fiabilidade da narrativa com a qual diz os fatos. Eu acho que na verdade é o contrário. Porque todos aqui concordarão, os factos não existem por si mesmos. A natureza não se dá em espetáculo. Os factos não estão aí e vais olhar para eles e tirá-los. Não. Os factos somos nós que os reportamos. Somos nós que os constituímos. Ou seja, é a nossa maneira de ver o mundo, informada por teorias que temos acerca de como é o mundo, como é a sociedade, etc. Teorias, umas delas implícitas, outras delas explícitas, umas delas mais ou menos de senso comum, inconscientes, outras delas explicitamente assumidas. É a partir dessas perspectivas que nós lemos a realidade e, na verdade, é isso que foi mostrado. Os factos por si não existem. É a minha convicção. Eu não sou, nesse sentido, um positivista, adepto de uma história empiricista, em que acho que, na verdade, a verdade da história está em contar os factos, como dizem alguns colegas historiadores, como eles realmente se passaram.
Não há isso e outro realmente se passaram. Os factos não se passaram realmente de uma maneira ou de outra. Nós é que olhamos para a história, olhamos para o passado, isso hoje é senso comum entre historiadores, e reconstruímos o passado. Como o sociólogo reconstrói a sociedade a partir de categorias teóricas, como o economista reconstrói a sociedade a partir de categorias da economia, etc. De modo que a ordem que eu fiz coisas há bocado não é bem essa. Primeiro, eu tenho que me preocupar com a fiabilidade da teoria a partir da qual eu identifico factos que são relevantes. E uma vez identificados esses factos que são relevantes, eu tenho que me preocupar então em verificá-los no passado, em utilizar instrumentos adequados para os retirar do passado e os tornar presentes. Isso implica uma vez identificados esses factos, depois tenho certeza que sei lidar com as fontes históricas, que sei escolher as fontes históricas adequadas para captar esses factos, para conseguir ter deles uma versão adequada àquilo que eu julgo que eles são, que escolho as fontes históricas adequadas e depois que sei trabalhar adequadamente com as fontes históricas. Isto quer dizer, isto já são saberes instrumentais, quer dizer, saber poligrafia, saber estatística, se for fazer tratamentos dos factos, saber uma série de saberes instrumentais. Mas no princípio está a teoria. No princípio está a teoria a partir da qual eu faço a leitura da teoria. E muitos dos meus colegas historiadores acham que isto dizer que primeiro está a teoria, é uma traição ao método histórico. Porque dizem eles, bom, se você começa por pressupor que há uma teoria a partir da qual é os factos, você, no fundo, tem uma concepção dogmática da história. Se, na verdade, não está interessado nos factos, está interessado numa teoria acerca dos factos. O melhor é não ter teoria. O melhor é realmente, lá está, contar as coisas como elas realmente se passaram e encadear os factos como eles realmente se encadearam. É uma corrente que está muito em voga na Europa, em que há um certo cansaço da teoria, ou apresenta-se isso como um cansaço da teoria, em que diz, não, o historiador deve fazer uma história narrativa. Então escreve umas obras, para mim, chatíssimas, que é descrever a par e passo o que é que se passou na conversa entre fulano e ciclano, e com todos os detalhes e pormenores, porque quando carregar tudo com muitas citações e notas, porque quanto mais sobrecarregado estiver aquilo de evidências empíricas, positivistas, tanto mais garantido está que o historiador não está a ter uma visão dogmática da história. Muitos destes colegas são ingênuos metodologicamente. No fundo, dizerem isto é um sinal da sua ignorância teórica, da sua ingenuidade. Estão convencidos que vivem um mundo sem lentes, que têm um poder quase divino de penetrar diretamente na realidade das coisas. São ingênuos e presunçosos. Uma ingenuidade presunçosa. Uma ingenuidade autossuficiente. Outros deles são vigaristas. Outros deles, na verdade, têm tanta teoria como eu, só que não querem confessar. Então contam as coisas como elas naturalmente realmente se passaram, mas na verdade, lá por detrás está uma certa versão da história. Toda a história tem um enredo. Então, normalmente, o que é que fazem? Projetam no passado o modo como o senso comum acha que as coisas se encadeiam. Nós ao descrevermos a vida cotidiana, de hoje mesmo, partimos acriticamente de certas ideias. Se eu tenho uma ideia depois de ler um autor qualquer, realmente eu estou a ser influenciado por aquele autor que eu li. Teoria da influência. Ou o esquema biologista, fundo descreve a sociedade como um corpo que se desenvolve, nasce, se desenvolve e depois morre e tem doenças. No fundo, há certas narrativas, certos esquemas de narrativa que nós vamos buscar ao senso comum, vamos buscar a influência de certos saberes, a medicina, a biologia, a teoria dos sistemas, e inconscientemente achamos que isso é a realidade. Isso é evidentemente o que explica o movimento das coisas e, portanto, como achamos que isso explica evidentemente o movimento das coisas, aplicamos isso a contar a história. Imaginamos mesmo que os sentimentos das pessoas são sempre os mesmos. A partir dos sentimentos que nós hoje sentimos, de ódio, de amor, de
esperança, de emulação, de empreendedorismo, que é uma palavra muito idosa, e achamos que no passado toda a gente teve estes mesmos sentimentos. Então explicamos aquilo que os factos que encontramos nas fontes como expressão desse mundo esse mundo interno, espiritual, que hoje explica os nossos comportamentos. Achamos que as pessoas reagiam da mesma maneira. Há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, amavam da mesma maneira, com as mesmas consequências e exteriorizando o amor da mesma maneira, odiavam como nós odiamos e exteriorizavam esse ódio da mesma maneira, quando na verdade, se é que é verdade, quando na verdade as coisas não são assim. Nós sabemos, nós em relação aos nossos pais, as reações, os sentimentos que os nossos pais têm em relação às coisas ou ao mundo, o modo como eles orientam a sua vida e o modo como reagem em relação às coisas não são, como todos sabem, os mesmos dos nossos, por isso é que há a famosíssima os conflitos de gerações. Bem, se substituirmos os pais pelos avós ou pelos bisavós, cada vez mais nos distanciamos, eles de facto não têm os mesmos sentimentos. E se algum sentimento era parecido, exteriorizava-se de uma maneira diferente. Para descrever esse distanciamento em relação ao passado, o historiador inglês, medievista, devemos estudar a sociedade medieval, as reações dos homens na Idade Média, como se eles fossem cavalos. Isto é, como se fossem completamente diferentes. Estão a lembrar-se com certeza daquele passo das viagens de Gulliver, em que ele vai a uma ilha dos cavalos, a reagir com cavalos. Bom, e no fundo, o interesse da história de Gulliver é, no fundo, o interesse por estranhamento lírico dos anões, o estranhamento da terra dos gigantes, o estranhamento da terra dos professores, e o estranhamento da terra dos cavalos, como ele reage diferente, como tudo é diferente, não é só que eles sejam mais pequenos, não é só que eles sejam maiores, não é só que eles tenham pretensões de serem todos intelectuais e professores, não, é que eles reagem, pensam, amam, odeiam e exteriorizam os seus sentimentos de maneira diferente. E a arte do historiador é justamente reconhecer essa diferença. Quer dizer que nós não podemos impor as nossas narrativas ao passado e por isso esses colegas que são ingênuos, alguns deles são também vigaristas, estão enganados conscientemente, são, além do mais, que estão enganados. Eles têm uma teoria subjacente que não se adapta à descrição do passado. Bom, mas dito isto, já percebe para que é que a teoria nos serve. A teoria serve para fazer uma história melhor, para explicar os meus factos melhor. E quando eu digo melhor é com uma carga maior de verosimilhança, com uma carga de probabilidade de acertar maior, com uma evidência maior. É para isso que a teoria serve. E ela é útil se eu consigo com a teoria fazer isso. Se a teoria me dá uma visão mais complexa, mais adequada ao material que eu tenho, é completamente inútil se eu não consigo fazer isso lá. Se a teoria não simplifica a narrativa, não a torna mais credível, mais verosímil, a teoria só me complica a vida. E infelizmente nós conhecemos muita gente que no fundo complica a vida por causa disso. Tem certos factos, tem uma teoria, mas como para eles a teoria não deve servir os factos, mas os factos é que devem servir a teoria, eles têm que fazer enormes manipulações e cair numa espécie de escolástica que dão muitíssimas voltas aos factos para os factos estarem de acordo com a teoria. O meu processo de trabalhar não é esse. Eu tenho uma teoria para me orientar, que eu escolho porque parece a mais verosímil, e a mais verosímil não só em abstrato, pela sua coerência interna, pelo seu rigor, mas a mais verosímil quando confrontada com os factos que interessam. Isto provoca um contínuo vai e vem entre a teoria e factos. Eu utilizo a teoria para me destacar os factos e para propor um enredo, uma narrativa que explique de uma forma credível esses factos, mas depois os próprios factos me recomendam eventualmente algumas alterações à teoria. Eu tenho que alterar e voltar a encarar esses factos ou outros que me surgem agora a partir de uma teoria composta. E andamos sempre assim. Isto é uma teoria que nos dá uma heurística, uma sugestão de compreensão da realidade e depois uma realidade que eventualmente nos obriga
Claro que nem toda a gente lida assim com a teoria. E há outras formas legítimas de lidar com a teoria. Há quem esteja interessado pela teoria nela mesma. Nela mesma. E, portanto, pega numa teoria e estuda a sua coerência interna, a sua consistência interna. Se é lógica ou não é lógica, se as coisas batem umas com as outras ou não batem. Se jogam bem umas com as outras ou não jogam. E isto é uma maneira de estudar a teoria. Realmente, há pessoas que não são em relação à teoria marxista, como em relação a outras teorias, que no fundo se preocupam com a lógica interna das teorias, com a coerência daquela linguagem. É respeitável, pode-se fazer isso. No fundo, é o trabalho das pessoas que trabalham em teoria do conhecimento, teoria do saber, teoria sociológica pura, também teoria da história. É legítimo, mas a mim parece que tem alguns riscos. E um dos riscos é justamente estar-se a trabalhar a coerência puramente interna de uma teoria sem a confrontar com a realidade. Porque pode a teoria estar toda certinha, mas depois não calhar com a realidade. Faz-me lembrar uma história que se contava quando eu era estudante, de um estudante de uma geração anterior, portanto de Coimbra, que teve dificuldades económicas e inventou uma língua para dar explicações dessa língua às pessoas que iam para a África. Inventou uma língua, ele era africano, inventou uma língua africana, que seria falada no sul de Angola, e depois dava explicações e ganhava dinheiro a dar explicações. Claro, o problema, e a língua era coerente, estava tudo certinho. O problema é que para chegar a Angola e não sabia para nada, porque não havia com quem falar aquela língua, não se adaptava a população nenhuma, não havia nada a comunicar, as coisas que a língua falava não existiam, ou seja, tudo certinho, mas completamente inútil. E portanto é uma teoria falsa. Ou melhor, falsa é muito diz. Era internamente verdadeira, mas em relação a contextos reais, é uma teoria falsa. Bom, passamos. Agora passamos agora para o segundo. Bom, e estes meus factos, aos quais eu aplico esta teoria, que factos são? Do que é que eu me interesso? Bem, simplificando um bocado, porque na verdade, como já disse, faço história geral também, mas basicamente faço história de direito. Esses factos que eu tenho são os factos. O que é que eu estudo? Estudo o direito. Bem, aqui nestas palavras. O direito, o que é isso? Eu também não tenho aquela viagem essencialista que alguns têm, que acham que o direito é uma coisa que existe em si. Que é separado da moral, que é separado dos bons costumes, que é separado. E que existe em si. Não, tem direito que não existe em si. O direito, na cultura ocidental, desde há 2000 anos, realmente criou um saber próprio, autónomo de outros saberes próximos. Mas outras culturas, esta identificação do direito que no Ocidente, a cultura ocidental, é relativamente fácil de fazer, como um saber autónomo. Noutras culturas, essa identificação não é possível, porque o direito está intimamente ligado a outras esferas normativas, com outras técnicas de organização do mundo. Nós aqui, digamos assim, na cultura ocidental, há um grande hábito intelectual de considerar que o direito é facilmente distinguível. Realmente não é tanto assim. E daí, aqueles dramas que acontecem aos historiadores do direito, quando começam a trabalhar na história do direito, ou os sociólogos do direito também, é a mesma coisa, começam a dizer, mas o que é que eu tenho que estudar? Eu estou a fazer história do direito, ou estou a fazer história social? São grandes angústias no início da carreira. O que eu estou a fazer, eu trabalho numa faculdade de Direito e devo dar História de Direito, mas, de facto, eu estou a dar História de Direito, ou se me preocupo muito com movimentos sociais, não será que estou a dar História Social? E que, nomeadamente, no dia do concurso, para o doutorado, ou seja, o que for, um membro da banca diz, não, o senhor está a querer doutorar sem História de Direito, mas o que o senhor faz não é História de Direito, é História Social. Bem, isso pode dar é uma preocupação, uma angústia que se justifica, porque isso pode dar uma tragédia. Não, eu provo, você fez na História de Direito. O que é isso fazer História de Direito? Bem, há várias respostas simples, tem que avaliar. Há várias respostas simples, uma delas é estudar direito social, é estudar as leis, e, tal como foram publicadas, escritas ali, preto e branco no papel. Não há vários problemas, já que as leis nem sempre foram publicadas, nem sempre foram escritas no papel, o Estatuto da Publicação das Leis foi
historicamente sempre muito diferente, mas sobre tudo isto. Mas ficamos nisso. Mas o direito é só isso. É só as leis que vêm, é só esse direito social. Durante muito tempo, os historiadores de direito fizeram isso. Influenciados por uma concepção positivista, legalista do direito, estudaram as leis. Mas o resto, a jurisprudência, a atividade dos tribunais, a doutrina jurídica, e depois o direito, os ingleses chamam o direito em ação, the law in action. Isso não dá para estudar isso. Bom, justamente pode ser, sim, realmente, devemos estudar isso também. Então vou estudar the law in action, vou estudar o direito em ação. Isto é, o direito na vida, o direito na sociedade, o direito tal como ele vive nas relações sociais das pessoas. Ok. Então, e o direito que não está na sociedade, se é que há algum direito que não está na sociedade, mas para simplificar está. E esse direito que não está nas sociedades, mas como os ingleses também dizem, que está nos livros de law in the books. Esse direito não estuda. Esse direito que é feito de conceitos, definições, argumentos, estilos de argumentar, estilos de motivar as decisões. Este direito que é sobretudo discursos. Muitas vezes não saem dos livros. Que o público não conhece e, portanto, não aplica na vida. Então esse direito não se estuda. Não terá uma identidade suficiente, um interesse suficiente para ser estudado. As pessoas muitas vezes respondem de uma maneira aparentemente fácil. Não, esse direito realmente não tem interesse nenhum. Porque, em primeiro lugar, esse direito está nos livros e não serve para a sociedade. Está lá fechadinho. Bom, é difícil comprovar isto empiricamente, porque esse direito não serve para a sociedade. Por outro lado, dizem, não, esse direito não interessa, porque esse direito é um reflexo puramente idealizado daquilo que se passa no trato social concreto. Isso são formas idealizadas, são palavras, são construções metafísicas, abstratas, e isso não é vida. Isso não é vida. Vida é aquele direito que vive na vida concreta, nas lutas sociais, e que modela essas lutas sociais. Bem, podia-se teorizar muito sobre isto, mas faço um pouco. Agora, tomamos todo o avião e aterramos em Portugal. Em Portugal, nesta altura, está-se a discutir o orçamento. Está-se a discutir, foi aprovado ontem no Parlamento, o orçamento para 2014. E, naturalmente, que a luta política é muito intensa, porque o orçamento, se o ano passado o Ministro das Finanças definiu o orçamento de 2013 como um aumento brutal de impostos, este ano é um aumento brutalíssimo de impostos, cortes nas pensões dos reformados, cortes nos salários dos funcionários públicos, de modo que não é uma brincadeira que está a discutir, neste momento está na agenda política em Portugal, são estas coisas concretas que provocam, naturalmente, lutas sociais, tensões sociais, grandes manifestações, com centenas de milhares de pessoas, etc. Agora, se aterrarem lá e lerem os jornais, vão ver que o que se está a discutir não é bem as lutas sociais nem as manifestações. O que se está a discutir são coisas como, vejam lá, coisas como o conceito de direitos adquiridos, o estatuto jurídico da relação funcional dos funcionários públicos. Bem, estes são temas conceituais. O que está a discutir são temas conceituais. É se uma pensão é um direito adquirido, isso aqui equivale a estudar o conceito de direito adquirido. É saber se o estatuto do funcionário público é um estatuto garantido ou, por contrário, um estatuto não garantido. Isto é, se for um estatuto garantido, não podem ser despedidos, não podem ser reduzidos os salários. Se for um estatuto não garantido, podem ser despedidos e podem ser reduzidos os salários. E, portanto, este é o impacto, digamos, concreto da questão, mas não é, de facto, o que se está a discutir, são conceitos. E a questão vai ser resolvida por causa de conceitos. Porque quem vai resolver esta questão não vai ser nem a luta nas ruas, como tem importância que ela tenha, nem vai ser as posições parlamentares, tem a política. Quem vai decidir isto dentro de 15 dias, ou coisa assim, é o Tribunal Constitucional e vai decidir isto por conceitos. Na verdade, a sentença do Tribunal Constitucional, que saiu sobre a constitucionalidade da Lei do Orçamento de Estado, vai ser uma sentença à volta do conceito de direito adquirido,
à volta do conceito de princípio da confiança. Se estas diminuições de salários e corte nas pensões afetam ou não o princípio da confiança. Porventura vai-se discutir a questão da separação dos poderes e, portanto, um esquema teórico e a relação entre executivo e judiciário, como aqui também se discutiu assim, uma questão teórica, e todas as discussões vão ser isto. Ou as discussões ainda também conceituais sobre o ativismo judicial. Isto também é um conceito, é um modelo, digamos assim, das coisas. De modo que estão a ver que não é fácil descartar estes aspectos puramente livrescos e intelectuais do direito, descartá-los como não sendo vida. Quando realmente a vida, enfim, de milhares, de centenas de milhares de pessoas num país concreto, mas isto se passa em Portugal, passou-se na Letónia há 2 meses ou 3, provavelmente vai-se passar na Itália, na Grécia também, provavelmente, o que se está a decidir para decidir, digamos, lutas sociais que envolvem centenas de milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, são conselhos. São conselhos. E os juízes do Tribunal Constitucional, no dia em que apareceram na televisão, por exemplo, a ler a sentença final acerca da legalidade da lei do orçamento, vai falar de conceito. Vai falar do conceito de direito instituído, vai falar do conceito do Estatuto da Função Pública, vai falar da retroatividade ou não retroatividade das leis, porque algumas destas medidas vão ser retroativas, isto é, mesmo quem já tiver uma pensão fixada, essa pensão retroativamente vai ser diminuída, portanto vão falar do problema da retroatividade das leis e vão falar do conceito de equilíbrio de poderes e do princípio da confiança. Tudo conceito. De modo que esta história conceitual parece que não faz parte da vida. E de facto seria uma grande ingenuidade, ou seria quase uma impossibilidade, pensar que a vida pode ser descrita sem descrever conceitos. A vida, desde logo, os cálculos de vida que nós fazemos são cálculos de vida que são feitos a partir de conceitos que nós temos na cabeça. Vou ter mais filhos ou não vou ter mais filhos na família? Isto tem a ver, basicamente, com as pessoas acharem que é uma família bem constituída. O que é o bem da família, ou quais são os equilíbrios entre custos e benefícios de ter mais filhos, ter uma família maior ou uma família menor. Vai ter a ver com representações acerca da família, vai ter a ver com representações acerca dos papéis dos vários membros da família, e todas as decisões que nós tomamos na vida, tomamos-las em função dos nossos interesses. Mas o que são os nossos interesses são coisas que nós decidimos a partir de uma concepção, de uma imagem que nós temos da vida. Isso define os nossos interesses. Uns acham que os seus interesses é ganhar dinheiro, outros acham que os seus interesses é servir o público. E, no fundo, os nossos traçados de vida, os nossos projetos de vida, são estabelecidos a partir daí. É que os interesses são como os objetos da realidade. Não há interesses. Como não há objetos, não há coisas, não há realidade. Há leituras dos interesses. E essas leituras são feitas a partir de representações. De modo que, com isto tenho que terminar, de modo que eu tenho adotado esta perspectiva, um campo particularmente adequado para estudar a história do direito é estudar o direito como um discurso. Na verdade é isso que os juristas fazem. Os juristas leem e escrevem. Leem, escrevem e falam. Depois há alguns que não são juristas que se encarregam de tirar consequências práticas da força, da polícia, etc. Mas os juristas, na verdade, falam uns com os outros e falam com o público em geral, falam falando ou falam escrevendo. E, no fundo, toda a dinâmica histórica do direito é uma dinâmica acerca de textos, de variações na espessura de textos. Agora pergunto-te se é assim, como é que tu distingues, fazendo uma história de textos, da antiga história de textos jurídicos, como se praticava na chamada história dogmática, a história dos dogmas. As pessoas que escreviam livros sobre o conceito de propriedade, e vinham por aí fora, conceito de propriedade em Marco, em Baldo, em Baudin, e não sei quantos, em Código francês, e em Savigny, e nós normalmente achamos que isso não é realmente maneira de fazer história, porque falta o contexto. E é verdade. Eles, no fundo, como se colocam dentro da cabeça de uma certa pessoas e descrevem o que cada um deles pensou sobre. Mas o contexto falta. Agora, falta. Só que há várias maneiras de entender esse contexto. E se nós quisermos ser fiéis a esta ideia da textualidade do direito,
temos, porventura, que atender mais ao contexto textual dos textos jurídicos. Isto é, este texto jurídico não surgiu isolado, surgiu por um processo de produção. Este texto foi produzido. Produzido a partir de quê? De matéria-prima. Qual é a matéria-prima desse texto? Outros textos. O texto é feito de palavras. Qual é a matéria-prima dessas palavras? Outras palavras. Outros contextos semânticos. Nós escolhemos umas palavras em função de outras palavras. Escolhemos certo estilo discursivo a partir de outros estilos discursivos que estão disponíveis. Temos aí vários estilos discursivos, várias maneiras de argumentar, várias maneiras de encadear a argumentação e vamos escolher uma delas, porque ela quadra melhor naquele contexto. De modo que os textos e os discursos são realmente produzidos. Portanto, há um processo produtivo de textos. Não há apenas um processo produtivo de bens económicos. Há um processo produtivo de textos, de ideias, com a sua matéria-prima, outros textos, com os seus instrumentos de produção, bibliotecas, redes de comunicação intelectual e científica, línguas técnicas. As línguas técnicas têm uma grande importância, porque modificam o contexto de produção dos textos. Se a língua técnica é, durante muitos séculos foi, o latim para os juristas, há uma série de textos que ficam de fora. Porque os juristas falam latim. Em contrapartida, há uma capacidade de internacionalizar o saber mas se perde. Porque falam e leem latim, mas o latim que está escrito ali, que estão escritos aqui os livros, é escrito por portugueses, por belgas, por alemães, por franceses, que estão todos dentro de uma mesma esfera de comunicação. Quando o latim é substituído por línguas nacionais, esta esfera global, digamos assim, de comunicação perde-se. Então os portugueses passam a ler os portugueses e eventualmente os espanhóis e um bocadinho os franceses, mas deixam de ler os alemães. E, portanto, dos sistemas de produção, o sistema de produção dos novos textos deixa de fazer parte a matéria-prima importada dos autores alemães. Porque essa matéria-prima não mais está disponível. Como se um país, a certa altura, estabelecesse barreiras alfandegárias e proibisse a importação de, sei lá, de petróleo. Digamos, o sistema produtivo desse país era outro, porque não há mais petróleo, não vem mais petróleo, agora não vem mais alemão. Portanto, os textos vão ser produzidos de outra maneira. E a propósito desta produção, naturalmente, que há divisões de classe. Há grupos que dominam os meios de produção dos textos e há outros que não dominam. Por exemplo, os analfabetos são expropriados. São não possuidores dos meios de produção de textos. E isso explica tensões muito grandes que houve durante a história do direito entre alfabetizados e não alfabetizados. Tensões que se rematavam em lutas violentíssimas, a queima em qualquer boa revolução, como devia ser, qualquer boa revolução medieval ou moderna, a primeira coisa que faziam logo era mesmo aqui no Brasil. Aqui na Guerra do Conquistado foi a mesma coisa, no século XX já. A primeira coisa que faziam era queimar os arquivos. Porque, antes de mais, eram os expropriados dos meios de produção, do meio de produção que era a escrita, a destruir esses meios de produção que davam uma primazia, uma prioridade, davam poder, digamos, aos que os tinham. Portanto, primeira coisa, queimar os arquivos, isso precisou matar os escrivães. E isso aconteceu do século XII, até ao século XX, aqui. Se verem a história do ponto de Estado, queima de arquivos. Em todos os outros estavam queima de arquivos. Quando atacaram por equivanos, queima dos arquivos. Logo. Portanto, aqui há divisões em classes. Portanto, realmente, isto é para dizer. E no fundo foi por aí que eu tentei caminhar. Nós podemos utilizar uma gramática que Marx utilizou para descrever com bastante eficácia e bastante fiabilidade a história económica a partir do modo de produção de bens económicos, leis que combatem a escassez. Podemos utilizar essa gramática conceitual, essa utensilagem conceitual, para descrever outros modos de produção, que agora não são bens económicos, são produção de sentido, produção de símbolos, produção de comunicação, mas que têm uma estrutura que podem ser analisados com o recurso ao mesmo tipo de análise. Pode-se falar de matérias-primas, pode-se falar de meios de produção, pode-se falar de força de trabalho, só que não é a mesma força de trabalho, e depois pode-se falar, e isto é que é fundamental, da relação entre o produto e o modo como é produzido. Ou seja, pode-se adotar em relação à história dos textos uma análise materialista, isto é, que obedece ao fundamental do materialismo dialético,
o que obedece ao fundamental pode-se aplicar essa análise que foi, digamos, experimentada por base para a produção económica a outro tipo de produção, nomeadamente para a produção discursiva. Estou a terminar. Agora, não. Será que isto que eu acabo de descrever e que fundamentalmente nas suas grandes linhas mantém mais ou menos desde 1970, mas há coisas nas suas grandes linhas, esta tentativa de acomodar uma formação marxista inicial e um método que me pareceu eficaz para descrever a história do materialismo dialético mais do que histórico, combinar isso com certas coisas que apareceram depois mais, mas que são incontornáveis. Por exemplo, o que se sabe hoje e não se sabia então sobre a teoria dos discursos, a viragem linguística, sobre o modo como funcionam os sistemas linguísticos, sobre o modo como funcionam os sistemas do discurso. E justamente esta tentativa, e há outras pessoas que a tentar, que foram pelo meu caminho, é uma tentativa de acomodar algo que constitui o coração, digamos assim, do marxismo com algo que veio depois. Marx não podia adiar. Agora pergunta-se, será que isto é uma teoria marxista do direito, uma teoria marxista da história do direito? Eu acho que a pergunta não é essa. A boa pergunta não é essa. A boa pergunta é, para quem se coloca do ponto de vista que eu coloco, a boa pergunta é, será que este embasamento teórico me permite explicar as coisas bem, com eficácia, dar ao meu discurso histórico fiabilidade, verosimilhança? Essa é a boa pergunta. Porque nós somos mesmo uma comunidade científica que o que quer fazer é descobrir mais, aumentar o saber, e o saber aumenta-se a partir de acrescentando verdade à verdade, ou acrescentando verosimilhança à verosimilhança. Nós não somos membros de uma igreja onde tenhamos um dogma a que tenhamos que ser fiéis. Portanto, se isto é marxista ou não é marxista, eu acho que sim. Eu acho que no fundamental isto é uma análise que está de acordo com os dois elementos fundamentais da teoria marxista, ou seja, uma teoria dialética e uma teoria do Estado. Mas confesso que a pergunta não me excita tanto como isso. Excita mais a pergunta: isto é eficaz para acrescentar mais verdade ao verdade? Isto dá uma explicação melhor? Isto torna as coisas mais compreensíveis? Isto aumenta o nosso saber? Porque, na verdade, foi isso que Marx quis fazer. Marx quis aumentar saber. Depois quis outra coisa, mas já lá vou outra coisa. Quis aumentar saber. E isso não. Ele disse, à altura, estamos fartos já de explicar a realidade, o que importa é transformar a realidade. Mas ele não disse que para transformar a realidade não era preciso explicar a realidade. Ele disse que a explicação já estava feita, que agora tinha que se passar à fase seguinte. Mas não disse, não, vamos transformar a realidade mesmo não sabendo explicar. Uma loucura, também temos muitas experiências dessas, dos que querem transformar a realidade sem saber explicá-la. Normalmente a asneira, o resultado é a asneira da grossa. Mas disse, e depois disse, bem, e agora vamos transformá-la. Agora vem a segunda parte da minha resposta. Uma teoria destas é uma teoria libertadora, emancipadora, que é uma coisa de transformação da realidade. Uma teoria deste tipo, enfim, este esforço de tornar as coisas mais racionais, mais explicáveis, mais argumentáveis, mais confiáveis, é uma atitude teórica libertadora? Bom, eu aqui confesso que acho que só a verdade é que é libertadora. Se a luta de libertação ou de emancipação não se basear em coisas que nós consideremos verdade e sobre as quais acrescentemos mais razões para crer que são verdade e que estão bem explicadas e correspondem a como as coisas são, simplificando tudo isto,
muito mais complicado. Se importamos por assim, só se nós fizermos isso é que temos êxito como agentes de transformação. Se quisermos ser agentes de transformação, mas não cuidarmos de saber onde estamos e para onde queremos ir, na base da análise científica da situação, realmente, talvez seja melhor que não transformemos nada. Somos capazes de acrescentar ao erro ou fazermos por cima. De modo que, acho que essas é que são as provas de fogo que eu diria. Se acrescentam mais verdade à verdade, se acrescentam mais verdade à verdade, são emancipadoras. São uma boa base para uma luta emancipadora. Se não acrescentarem mais verdade à verdade, se acrescentarem mais dogmatismo, mais escolástica às descrições, qualquer luta emancipadora que, a partir delas, normalmente é uma luta emancipadora que não dará resultados errados. Mas isto, naturalmente, é o meu ponto de vista. Muito obrigado. Bom, obrigada pelas palavras, professor. Agora eu passo a palavra para a professora Maria. Boa noite a todos. É um enorme prazer participar de uma mesa ao lado do professor Antônio Manuel Espanha, uma vez que ele, sem dúvida nenhuma, é um dos principais historiadores do direito vivos atualmente. E nesse evento de direito e marxismo, com certeza ele traz algumas contribuições, algumas reflexões para nós que buscamos pesquisar o direito com essa perspectiva que esse evento traz. Eu também fico muito feliz e quero parabenizar a organização do evento, o PET Direito, a professora Janine. Sei, como ex-bolsista do PET, o enorme trabalho que acontece quando se vai realizar um evento dessa magnitude e repercussão nacional. Também quero parabenizar os membros do IPDMS, que também faz parte desse Instituto de Pesquisas e Movimentos Sociais, e também a pessoa aqui do Baseu, e também parabenizar o GT Direito e Marxismo, Moisés aqui representando. O direito e marxismo é um GT dentro do IPDMS, e tem várias outras abordagens dentro do IPDMS. Eu estou aqui para tentar fazer alguns comentários, esse é o meu papel aqui, fazer um diálogo, algumas críticas, algumas perguntas, indagações principalmente ao professor Espanha, a partir de uma perspectiva crítica do direito e da história do direito. A história do direito hoje no Brasil, pensando a proposta do seminário, que é a reconstrução da crítica do direito no Brasil, então, buscando pensar a partir dessa mesa, a história do direito do Brasil, ela tem tido um movimento de reconstrução. De reconstrução numa certa perspectiva, num certo caminho. E, porém, nem sempre essa reconstrução caminha nesse viés crítico. Embora alguns autores do Brasil tenham essa perspectiva crítica, nem todos estão dentro dessa perspectiva. E na história social, em especial, que é a história que mais se aproxima de uma abordagem marxista, e em específico na história social do direito, nem sempre também essa perspectiva crítica ocorre. O que nós vemos a partir do final da década de 80, início da década de 90, é um movimento de crise do marxismo, consequentemente um movimento de crise da história
a partir de uma perspectiva marxista e da história do direito a partir de uma perspectiva marxista. Ou seja, a crise de uma história materialista do direito. Isso é o que está colocado a partir da década de 90. Então, professor Espanha, diante desse contexto, né, de crise de uma história materialista e de uma crise de uma história materialista do direito, em especial aqui no Brasil, que eu vou colocar algumas indagações. A primeira delas é a seguinte: hoje, a maioria das pesquisas em história do direito, elas se propõem sim a buscar, de alguma forma, a verdade. Também se propõe, de alguma forma, a estudar a realidade. E também se propõe a estudar, no caso do direito, as diversas facetas do direito. Mas o que eu vejo na história do direito, no Brasil, professor Espanha, é uma omissão ou uma abstenção de realizar explicações sobre o fenômeno do direito na história do Brasil, explicações de longo alcance, né? Que eu falo, explicações de longo alcance, explicações sociológicas, né, sobre a formação social, sobre o capitalismo, relacionados ao direito, né? Como que o nosso direito brasileiro se formou na história do Brasil? Qual é a especificidade desse direito na história do Brasil? Como que o movimento operário se colocou perante a formação desse direito no Brasil? Os trabalhadores tiveram um olhar ou um discurso, né, sobre esse direito que foi formado, aqui no caso falando especificamente do Brasil. Então, porque eu vejo algumas pesquisas realizando-se, buscando a verdade, professor Espanha, mas às vezes se omitindo ou não explicitando essas teorias de base, essas explicações, essas sínteses explicativas. Síntese explicativas que muito acontecia antes da crise que eu mencionei anteriormente, no final na década de 80, na passagem para a década de 90. Então, enquanto na década de 70, na década de 60, na história do direito, havia uma ausência de pesquisa diretamente nas fontes, com uma abordagem vertical, por exemplo, a ausência de pesquisas no âmbito cultural, no âmbito, inclusive da própria história dos conceitos. Enquanto, por um lado, antes dessa crise existia essas ausências, existia uma presença de sínteses explicativas. E uma dessas sínteses explicativas era o marxismo, né, que buscava apontar a possibilidade de compreender, por exemplo, um período como toda a Primeira República, compreender um período como toda a Era Vargas, né? Então, inclusive, professor Espanha, a forma como a produção acadêmica ela é realizada hoje no Brasil impede esse tipo de pesquisa. Impede esse tipo de pesquisa que aponte sínteses explicativas sobre o fenômeno jurídico, seja a forma jurídica, seja uma abordagem mais pluralista, buscando as práticas jurídicas insurgentes. O que ocorre é que hoje, né, a maioria das pesquisas de história do direito, elas não buscam essas sínteses explicativas. E até eu trouxe aqui, para ilustrar isso, professor, um texto da Emília Viotti da Costa, uma historiadora brasileira, que tem como título Estruturas versus Experiências, Novas Tendências na História do Movimento Operário. E ela mostra exatamente esse movimento, né, um movimento de um período onde havia explicações
sínteses explicativas a partir da análise estrutural da sociedade. E uma passagem hoje para uma história do direito onde há apenas uma análise de diversas experiências multifacetadas, pontuais, mas sem relacionar essas experiências com essas abordagens estruturais. E eu falo isso sabendo que o professor tem, né, um texto chamado História do Direito na História Social, que é exatamente uma proposta metodológica de fundamentar fundamentar a possibilidade de uma síntese explicativa, né, na história do direito. Então, concluindo esse primeiro ponto que você expõe, eu gostaria de saber do professor como que o professor vê esse movimento, né? Esse movimento que passa pela influência do giro linguístico, que passa pela influência da escola de análise, escola francesa, a nova história, que passa pela influência de uma série de movimentos dentro da história que tornam de alguma forma mais rica a abordagem histórica, inclusive no direito, mas por outro lado abandonam uma síntese explicativa, principalmente em períodos mais longos. Então eu queria saber do professor como o professor vê esse descompasso entre a análise estrutural, né, materialista do direito com grandes sínteses explicativas e, por outro lado, análises pontuais, análises culturais da história do direito. Parece que a Carla disse que eu teria uma pequena resposta, não é? E depois abrimos a discussão, não é? Sim, ótimo. Muito obrigado por isto, que é apenas uma abertura de um debate que eu espero seja mais vasto. Eu concordo com muitas das coisas que o Adelton disse, e nomeadamente esse déficit da preocupação de síntese. Todos nós estamos muito habituados e hoje a ouvir em congressos, seja onde for, estudos de casos. Nós estive no colóquio do Rio de Janeiro sobre a época dos vice-reis aqui no Brasil, nos finais de século. E realmente gente muito boa, muito agradável, do ponto de vista de... Mas quer dizer, cada um contava um casinho. Foram todos assim, mas contavam um casinho. A época dos vice-reis na aldeia não sei o quê. Claro que, para além de mais, não dava discussão nenhuma, porque eu e outros não conhecemos aquela aldeia, aquela expressão que os historiadores, este tipo de historiadores usam, na minha fonte, e a minha fonte. Mas eu não sei da fonte dele, não sei realmente nada. O que é que se vai ali discutir? É que, além do mais, isto frustra toda a discussão. Não se pode discutir sobre um caso. E realmente, cito um exemplo de uma pessoa que eu tive a honra de conhecer, Emília Viota, conheci em Yale, onde eu dava aula, já estava ainda, mas já formada, é uma mulher espantosa, mas li-se um livro dela e realmente aquilo enche a alma. E enche a alma, eu nem diria que é tanto por seguir este ou aquele método de fazer a síntese, é porque é um livro inteligente que procura relacionar as coisas. Já nem me interessa muito se as coisas estão bem relacionadas ou mal relacionadas, embora no caso dela pareciam sempre muito bem relacionadas, ou se não podiam ser relacionadas de outra maneira. Mas essa ambição de relacionar as coisas, se calhar pertence à natureza humana, se é que há tal coisa, porque no fundo isso satisfaz-nos. E isso pode-se discutir. Todos somos capazes de discutir e todos somos capazes de argumentar. Agora, o problema está em fazer sínteses suficientemente ricas. Por exemplo, no caso dos seus trabalhos, tipo conversa no livro 7. Os seus trabalhos, ele trabalha sobre, digamos, direito operário nos inícios do século XX. Em outros colegas brasileiros trabalham sobre isso. Bem, práticas insurgentes. Falou. Realmente são práticas, ele está a trabalhar sobre práticas insurgentes. Mas a insurgência das práticas que o Ireland trata
é uma insurgência múltipla. Porque são práticas insurgentes, porque se propõe um novo direito de trabalho com outras características, mais emancipador, mais justo, etc. Mas são práticas insurgentes, porque se utilizam, nomeadamente, meios de comunicação insurgentes. É que dizia lá, porque os juristas da época dizem que não há ninguém que tenha escrito sobre este direito de trabalho. Pois não, porque os juristas, a esfera de comunicação dos juristas não era aquela. Aquilo é uma esfera que está a emergir, uma esfera de comunicação caracterizada pela oralidade, por não ser uma esfera de comunicação jurídica à base de tratados, normas com princípio, meio e fim de manuais universitários, mas de panfletos, de manifestos, de artigos de jornal, por outro lado, de artigos que não pretendem a neutralidade, ao passo que o direito de trabalho oficial pretende a neutralidade. O jurista, o professor universitário, o autor de tratado está ali a falar como se não estivesse envolvido na confusão, como se estivesse de fora, realmente com um ar sempre de que está sobrevoando a realidade, e eles não estão a falar daquelas coisas imediatamente. Digamos, ali perpassa, por um lado, o esforço analítico, naturalmente, mas perpassa sangue, suor e lágrimas. E tudo isso faz parte daqueles textos. E esses textos são insurgentes por várias razões. São insurgentes porque falam de coisas novas e propõem coisas novas em termos jurídicos, quanto ao conteúdo, mas são insurgentes porque falam dessas coisas novas de maneiras novas, com uma linguagem nova, com suportes comunicacionais novos, com um lugar para o autor que é novo, o lugar atribuído ao autor pelos textos manuais é um lugar da neutralidade, é um lugar onde o autor fala do cimo da sua autoridade, uma posição pura, está a descrever, está a ser imparcial, nem 8, nem 80, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Aqueles não. O lugar que esses textos atribuem ao autor não é um lugar de neutralidade, é um lugar de independência. E isso, portanto, é uma outra maneira de falar de direito. O que lembro que hoje se propõe em muitos movimentos, digamos, de inovação, sobretudo nos Estados Unidos, que substitua o discurso académico tradicional, que eles chamam de discurso imperial, em que o professor fala do alto da verdade para um público de ignorantes, mas em que o professor fala com a neutralidade de quem descreve, não mostrando a sua emotividade ou as suas escolhas pessoais, os seus interesses àquilo que está a dizer, que substitua esse discurso que eles chamam o discurso de storytelling, do contador de histórias, da pessoa que relata o que se passou com ela num posto de polícia, ou o que se passou com ela num assalto, ou o que se passou com ela numa ocupação de uma herdade ou de uma terra, ou o que se passou com ela num conflito entre vizinhos, ou o que se passou com ela num conflito laboral. Naturalmente, aí não vai contar com esse estilo neutral, descomprometido, académico, distanciado. Não. Vai contar com toda a emotividade que estes mesmos conflitos trouxeram consigo. São estilos na primeira pessoa. Ora bom, quando falo deste segundo aspecto, primeiro, ok, proponho coisas novas. Mas quando falo deste segundo aspecto, não estou a falar tanto das coisas novas institucionais, quero dizer, novas relações sociais, novas formas institucionais que se propõem, estou a falar do discurso com que se propõe. E, digamos, do papel que esse discurso, papel novo, insurgente também, que esse discurso atribui aos autores, atribui aos locutores, do modo como relacionar as pessoas. Não é o mesmo tipo de comunicação. Não tem os mesmos suportes, não tem a mesma linguagem, não tem, digamos, o mesmo estatuto comunicativo para várias partes do discurso. De modo que fazer síntese, absolutamente de acordo, mas tem que se fazer, porventura, várias sínteses enquanto não se conseguir fazer a síntese final. Isto é, temos que relacionar o discurso jurídico, enfim, as soluções de direito, com contextos sociais mais vastos. E ver por trás disto sistemas sociais, quem sabe. Mas temos que fazer isto com bastante complexidade. E temos que fazer isto com bastante complexidade, isto é, a vários níveis. Temos também de falar de outro tipo de ciências. Por exemplo, o Deltan trata, na verdade faz parte de uma síntese, ou melhor, integra-se, é um caso, que se integra talvez numa síntese que podia ser definida assim, formas emergentes de expressão jurídica, em que entra este discurso dos operários, o discurso daquilo que os medievais chamavam o rusto, camponeses,
trabalhadores, no Brasil, os camponeses, as mulheres, que implica formas de comunicação novas, discursos novos. Muitos deles não podem ser escritos, porque trata-se de populações que estão despossuídas dos meios de produção do discurso escrito, que não sabem ler nem escrever. Ou são imigrantes que não falam a língua do país. São turcos, são romenos, são ucranianos, são marroquinos ou líbios, que chegam à Itália e não sabem a língua do país. Portanto, o discurso deles é um discurso que não pode ser escrito porque não sabem escrever. Ou não pode ser escrito na língua daquele país que é a língua, digamos, canónica para escrever direito, porque eles não sabem a língua daquele país. Então articula-se de outra maneira, introduz proibições de falar a pessoas, não em função apenas da sua situação na relação laboral, mas também em função da sua relação perante a cultura. Os despossuídos da cultura, os despossuídos da linguagem, os despossuídos da alfabetização. E, portanto, isto instaura novas divisões de classes ou divisões complementares de classes. Pois é a tal síntese das síntese. Pois podia ser costurado. Quem poderá? Isto poderia ser costurado. A síntese das sínteses é uma costura destas várias sínteses. Explicar o que é que tem a ver esta divisão em classes em função da posse dos meios de produção com a divisão em classes baseada na posse ou não dos meios de produção económicos. O que é que tem a ver uma coisa? Às vezes tem a ver. Nós podemos dizer, simplificando um bocado, que os pobres também são os analfabetos. Mas não é bem assim. Por exemplo, hoje na Europa nós temos gente muito culta que veio do Irão, ou que veio de Marrocos, ou que veio do Egito, que foram os refugiados de guerra, os refugiados das guerras várias, mas chegam à Europa e ficam pobres. Pobres em quê? Muitos vezes até puderam trazer bens, ou tinham contas na Suíça, mas ficam pobres porque não sabem falar, porque não sabem escrever, porque não dominam os instrumentos culturais daquele país. E no fundo são vários. É curioso para. Não sei se já tiveram esta sensação. Muitas vezes nós olhamos, vimos na televisão cenas em que uma senhora refugiada e tal, realmente tem dificuldade em escrever, tem dificuldade em se exprimir, tem dificuldade de aceder aos tribunais e de se defender, e nós vemos, coitada, uma pobre, e depois vimos saber que a senhora era professora universitária, ou diz, não, é professora universitária e tal, uma família muito rica e da elite iraquiana ou iraniana. A coisa ali não joga. Esta aproximação que nós fazemos aqui tranquilamente dizer pobres, logo analfabetos. Não, ali não é bem assim. Portanto, as sínteses não são isonómicas, não têm a mesma formatação. E, portanto, temos que encontrar modo de sintetizar essas sínteses sem as reduzir à unidade. Sem confundir os explorados num plano com os explorados num plano. Por vezes são diferentes, por vezes é completamente o contrário. De modo que eu acho que tem razão. Acho que um dos perigos da história atual é o narrativismo e a tal os case studies. Um caso não faz sentido se não tivermos um contexto geral, mas digamos, a elaboração destas sínteses é capaz de ser mais complexa e mais difícil do que muitas vezes eram resultados assessorantes. Eu queria complementar o professor Espanhol. Sim. Só queria complementar o professor Espanhol estava falando, fazendo inclusive uma autocrítica à história do direito feita, ou história social feita por marxistas. Aqui no Brasil tem um texto do Décio Salles, que é muito utilizado pelos autores marxistas para fazer história do direito, chamado Direitos Sociais e Transição para o Capitalismo. E nesse texto, ele vai analisar exatamente a história dos direitos trabalhistas na Primeira República, mas não pesquisa as fontes históricas dos jornais operários. Só pesquisa as fontes oficiais. Né? Há esse perigo também no momento que se faz história do direito, mesmo tendo essa perspectiva de síntese. E isso que o professor falou é exemplificado nesse caso, onde não há essa síntese da síntese, onde não há o reconhecimento da necessidade de superar aquelas fontes oficiais na história do direito
mesmo tendo uma perspectiva marxista. Então, pode ter uma grande síntese, pode ter um marco teórico fundamentado na crítica, né, da formação social, uma abordagem estrutural, inclusive da forma jurídica, mas utilizando, instrumentalizando documentos oficiais onde reduz essa complexidade da história do direito, né? E esse é um exemplo que ilustra isso que o professor mencionou. Obrigada, gente. A gente vai abrir agora para as perguntas. Nós temos só 20 minutos, então a gente vai fazer 2 blocos de 4 perguntas. Eu peço que vocês sejam breves. Alô? Bem, eu gostaria de cumprimentar a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento, parabenizar o professor Manuel Espanha, aniversário de grande admiração, que não é de hoje, né? Tem uma jovem geração de historiadores que tem se mostrado encantado em descobrir o professor Antônio Manuel Espanha na atualidade, quando eu já reconheço sua obra já há uns 20 anos no Brasil, né? E cumprimentar também o Adair pelas suas sempre oportunas e instigantes observações. E eu não poderia deixar de comentar alguma coisa como professor de História do Direito da UFSC, né? E que nós não podemos generalizar, e que historiadores no Brasil, historiadores do direito, têm historiadores críticos, né? Mas tem os historiadores comprometidos com a prática social e com a América Latina. Então, nós temos que ter cuidado quando se critica historiadores do direito, porque nos eventos do Instituto Brasileiro de História do Direito, já está na sétima edição, né, a gente vê de tudo, é um saco sem gato, é uma coisa assim, uma coisa onde tem todos os aportes teóricos, né, a fundamentação de uma história do direito crítica a partir da pós-modernidade, a partir da hermenêutica, a partir da retórica, das formas discursivas, a partir de Foucault, a partir de Nietzsche, né? E mais recentemente em cima de autores que trabalham com conceito. Mas não se vê, em geral, nos congressos brasileiros de História do Direito, abordagens marxistas, né? Enfoques marxistas, né? Certo? Mas eu sei que é 2 minutos, mas é impossível, como titular de História do Direito, desculpa a minha presunção de autoridade, tá? Em 2 minutos, e eu acho que o tema é desafiante, e nós não podemos, como professor da casa, deixar passar, tá? Certo? Eu gostaria de relatar o seguinte, não é nenhuma pergunta, né? Mas é manifestar que no início dos anos 90, tá? Sem nenhuma presunção, eu fui um dos que lançou no Brasil a concepção de uma história do direito crítica. E quem não reconhecer isso é uma injustiça, é uma grande injustiça, tá? Certo? Há 20 anos que eu venho trabalhando numa história crítica do direito, tá certo? E nós fizemos um concurso aqui na Federal de Santa Catarina, onde eu tirei o primeiro lugar, e o texto, o livro que foi apresentado, História do Direito no Brasil, de uma forma crítica, está em 7ª edição pela Forense. Tá? Ninguém pode dizer que esse livro não é uma visão crítica do direito, é uma proposta. E nesses congressos de História do Direito no Brasil, eu tenho sido quase que marginalizado, tenho sido uma figura assim meio que fora da rota, porque o pessoal procura fundamentar a história do direito, uma história crítica do direito, a partir de alemães, de italianos, de franceses, etc., etc. Os modismos do momento, né? Certo? Como Kozek, por exemplo, e outros assim, né? Quer dizer, visões extremamente conceituais, abstratas e metafísicas, né? Então, já fechando o meu discurso, só queria manifestar que temos historiadores críticos no direito, é uma geração, né?
E eu tive que fazer um trabalho árduo, porque quando eu assumi a disciplina como titular de História do Direito, eu fui para a biblioteca e fiquei apavorado dos manuais em cima de uma questão erudita, de datas, de grandes códigos, de legislações comparadas, mas jamais uma história que redimisse os oprimidos, o outro, né? As vítimas do sistema, as nações indígenas do Brasil, os afrodescendentes, as minorias. Não existia uma história do direito nesse sentido, de uma emancipação do outro, do sujeito, da vítima, do excluído, né? Então, eu espero, não é nenhuma presunção da minha parte, independente de gostos pessoais, de emoções e de concepções ideológicas, né? O reconhecimento público de que no Brasil, nós há 20 anos estamos fazendo uma história crítica do direito. E hoje, eu diria assim, né? E até seria uma pergunta que eu ia fazer ao nosso queridíssimo professor, mas não há tempo para isso, porque para dar vontade que outros possam também perguntar. Mas eu partiria de a necessidade de 4 ou 5 vetores epistemológicos para uma história crítica do direito, a meu ver. Né? O primeiro fator fundamental para uma história crítica do direito seria realmente retomar o marxismo, né? Mas um marxismo não ortodoxo, uma concepção heterodoxa do marxismo que passa pela tradição de um Galvano Della Volpe, de um Antônio Gramsci, e toda uma reconstrução do marxismo. Né? O segundo elemento importante, a meu ver, é trazer alguns elementos com certo cuidado da escola dos anais. Né? Se o marxismo nos possibilita uma visão ideológica das contradições de classe, né? A escola dos anais, ela vai despertar a história social, uma história cultural, uma história social, onde o elemento da interdisciplinaridade, o diálogo interdisciplinar é fundamental. Terceiro fator, um vetor epistemológico, a escola de Frankfurt, herdeira do marxismo, né, mas numa simbiose com a psicanálise. Né, ou seja, a escola de Frankfurt vai ressaltar a relevância da teoria crítica entendida como conscientização, resistência e emancipação. Esses 3 vetores foram classicamente trabalhados pelo professor Antônio Manuel Espanha, né, certo? Onde eu me inspirei nos anos 90, na minha tese para professor titular aqui na UFSC. Né? Ou seja, o nosso grande guru de uma história crítica do direito de reflexo na América Latina, né, certo? É, sem dúvida, o professor Antônio Manuel Espanha, eu quero homenageá-lo aqui publicamente. Essa é a nossa grande inspiração, nossa grande fonte, e para toda uma geração de jovens historiadores no Brasil. E para terminar, eu digo 5 fatores epistemológicos para uma história crítica do direito. A retomada do marxismo, certo? Não do marxismo ortodoxo, a escola dos anais, a escola de Frankfurt, e 4, o resgate de um pensamento crítico que poderia ser, digamos assim, resgatado a partir dos estudos pós-coloniais, onde a questão da alteridade do outro, né, do sentido libertário, me parece que é fundamental. Né? Não há tempo para discutir isso, mas eu diria que esses elementos do pós-colonialismo, ou no sentido de autores como Dussel, Walter Mignolo, Catherine Walsh e outros na América Latina, vêm trabalhando no sentido da descolonização ou a decolonização. Tá? Então, os estudos pós-coloniais, né, e com algum reflexo, sem dúvida, na tradição que vem, por exemplo, de historiadores como Guha, na Índia, né, que trabalhou em Londres, né, dos estudos subalternos, é um elemento importante que podemos aproveitar numa história crítica do direito. E, por fim, o último vetor epistemológico e aí o professor Antônio Manuel Espanha, nos seus trabalhos, ele tem também levantado essa questão da necessidade de nós introduzirmos o pluralismo, né? Abrir a discussão das fontes da história do direito. Né? Esse tema está ganhando força, está ganhando sentido. Né? Muitos dizem, como eu vou, você que trabalha com pluralismo, realmente, né, a categoria está ganhando força, né? Mas não é de hoje, certo? Também no final dos anos 80, início dos anos 90, eu já lançava o grito no movimento de direito alternativo do pluralismo jurídico, e não era reconhecido nem pelos teóricos do direito alternativo que me criticavam, né? Me criticavam que o importante era uma prática nos tribunais, né? E que eu estava fazendo na academia um discurso de pluralismo que não tinha um sentido prático, né? E veja o que está acontecendo hoje com relação à Bolívia,
Não é? Vamos dar tempo então, né? Mas eu queria dizer que o pluralismo é das grandes... Professor, você já falou 8 minutos. Tá certo. Então, tem que respeitar as regras, mas só queria dizer o seguinte, que o pluralismo tem um papel fundamental hoje no contexto dos estudos pós-coloniais e do novo constitucionalismo na América Latina, né? Certo? Então, muito obrigado. E a minha intervenção era para mostrar que nós aqui na UFSC, né, com toda a discussão em São Paulo, Rio, em outros centros do país, mas aqui tem história crítica do direito. E nós temos que reconhecer publicamente isso. E o grande inspirador, desde os anos 90, é o nosso queridíssimo Antônio Manuel Espanha. Que fica a minha admiração, o meu apreço e a minha imenso carinho, professor. Obrigado. Perdão pelo excesso. Eu acho importante a gente também contribuir, né? Boa noite, professor. Me chamo Luiz Otávio, sou professor de Sociologia do Direito, no Rio de Janeiro. Vou tentar ser telegráfico, né, para proporcionar mais um bloco. São duas perguntas. Essa referência a práticas jurídicas insurgentes me contempla muito. A palestra que eu fiz ontem pela manhã no evento tratou especificamente desse tema. Então eu queria dialogar com o professor nesse sentido. A minha hipótese atual é de que as práticas jurídicas insurgentes constituem um instrumento das comunidades empobrecidas para a formação de uma cultura popular do direito, para a resistência contra a dominação imposta pelo direito, né, preservada no Estado liberal capitalista. Aonde eu vou me debruçar especificamente em textos veiculados de maneira, como agora usando a palavra que o professor usou, né, de formas insurgentes, inclusive de publicação, né, cadernos, panfletos, tudo mais, me senti muito contemplado em relação a isso. E dialogando com o texto de 1978, que já foi referido, né, História do Direito na História Social, tem um momento que o professor fala da advocacia como reprodução do direito. Então, a minha questão, já que eu estou tentando analisar as práticas, inclusive em relação ao apoio dos advogados a essas práticas, que o professor enfrentasse a questão de que qual é o papel da advocacia na reprodução das práticas jurídicas insurgentes. E uma outra pergunta que me pediram para fazer qual a relação entre o modo de produção de sentido e o modo de produção social. Então, qual a relação entre o modo de produção de sentido e o modo de produção social? Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Danilo Carneiro, sou membro do Doutor Ancamai do Rio de Janeiro. Eu queria levantar aqui duas questões que eu acho que são paradoxal com as questões da concepção histórica do professor Espanha. A primeira é o seguinte: verdade. Não existe verdade. Do ponto de vista da dialética materialista, verdade é um termo relativo. A filosofia não admite o absoluto. Em qualquer circunstância, ele não existe. O que se pode é através da compreensão da realidade objetiva e através de compreensão na praxis dessa realidade, você se aproximar o mais próximo possível do que poderia se chamar de verdade. Essa é uma questão. A outra questão é um problema que ele citou ali, quando o Marx diz que não é mais necessário pensar o mundo, é necessário transformá-lo. Ora, Marx disse isso fundamentado na tese 11ª de Feuerbach, que é exatamente isso. Marx escreveu um livro de 800 páginas para mostrar que tudo que tinha sido feito na história até então era pensar o mundo de uma maneira abstrata. O que precisava daqui para frente é exatamente desvendar essa realidade concreta e objetiva do mundo para transformá-lo. Ou seja, só é possível isso através de uma praxis.
permanente e constante. Senão você não consegue desvendar essa realidade para propor mudança. E ele nega isso. Então, gostaria mais de um esclarecimento. Outra coisa que eu vou colocar aqui, que eu não entendi bem direito, é a questão do direito do trabalho. Né? Ora, nós temos que colocar uma outra questão. Que o Estado que existe é um Estado de classe, é um Estado da burguesia. E quem elabora as leis é esse Estado. Então, não existe, né, uma lei formulada para o trabalhador, existe para manipulá-lo. Então, isso tem que ser esclarecido para que a gente possa entender o que é direito do trabalho. Obrigado. Eu queria fazer duas perguntas também, meu nome é Rafael. Primeira, uma polêmica em torno, na verdade, do método, né? Do método histórico. Você chegou a mencionar na sua fala que, enfim, a importância da teoria para olhar para essa realidade, até porque não existem, enfim, só fatos enquanto tais, né? Mas você fala, enfim, da importância de partir de uma determinada teoria, claro, uma teoria o tempo inteiro permeada pela realidade e por esse tipo de convicção, né? A minha pergunta, ela é sobre... É claro, né? Enfim, é evidente que não há fatos por si só, né? É evidente que o tempo inteiro, quando você lida com a história, você está lidando com uma dimensão fática e uma dimensão da construção da narrativa, da articulação desse passado sobre o qual você problematiza, que tem a ver com teus problemas do presente também, né? Toda preocupação com o passado é também uma preocupação com o presente, o que dá contemporaneidade à história. Mas a minha pergunta era justamente sobre esse objeto primeiro, né? Partir da teoria, do discurso ou da realidade, né? Porque, enfim, acho que a teoria, ela é por si só um produto de uma realidade evidentemente multifacetada, mas, enfim, é a partir do concreto que se parte para o próprio pensamento. O pensamento parte desse concreto, né? Para produzir a partir daí uma formulação com a preocupação permanente de retorno ao próprio real, exatamente para não se perder nem no mundo linguístico, nem no mundo abstrato, mas a preocupação primária com o concreto, né? Enfim, Marx faz até uma menção isso na introdução aos Grundrisse, e acho que isso tem a ver com, enfim, a importância dessa questão para o método histórico. A segunda questão era, enfim, é uma pergunta pessoal mesmo. Se você vê, sobretudo a partir das manifestações que ocorreram em Portugal, com uma maior intensidade anteriormente e que ainda estão em alguma medida acontecendo a partir das medidas de austeridade impostas pela União Europeia, se você consegue vislumbrar em Portugal uma reconstrução do marxismo a partir desse quadro. Praticamente uma missão impossível das pessoas que fizeram as perguntas responder vacinarmos, porque quero respeitar aqui as preocupações da nossa Presidente. Em primeiro lugar, sobre a intervenção do António Carlos, bem, nós que já somos assim um bocado mais, ele é mais, mas sentimos assim um bocado nós três mosqueteiros, só que realmente são quatro e são mais, de facto. É verdade, quando eu comecei antes dele, porque sou mais velho, mas na verdade éramos muito poucos e a coisa foi fermentando e entre os muito poucos no Brasil, é verdade, o António Carlos era uma referência com os seus estudos sobre história crítica de direito, sobre referência sobre pluralismo, e apesar de alguma mágoa que se notava nas palavras dele, parece que agora realmente as coisas estão a caminhar por outros rumos. Eu acho que o que se fez foi muito importante. Porque é preciso saber, é preciso lembrarmos do que era antes, do teu trabalho, do trabalho das pessoas que
da minha idade na Europa, o que se fazia antes era história conceitual e descritiva pura. Agora, pelo menos, já ninguém quer fazer história, ou melhor, ninguém quer reconhecer que faz história do matemática. Eles vêm com umas teorias e tem tal, umas coisas, e uma introdução teórica, mas, enfim, é vergonha dizer, não, eu sou um historiador positivista. Já ninguém diz isto. E dizia-se. Havia muita gente que dizia, e pelo contrário, chamavam pessoas que não faziam história positivista, pouco rigorosos, ideológicos, preferem a construção à realidade, enfim, coisas desse género. De modo que eu acho que o nosso trabalho também, claro, nós é a única consolação que podemos ter, é achar que o nosso trabalho não tem saco por outro, porque já não podemos fazer outro, não é? Eu já não estou a tempo de fazer outro, eu estou na casa primária, mas também, portanto, enfim, a única consolação é dizer, não queria saco por outro, ficou alguma coisa, mas eu acho que é que nós às vezes não medimos, os colegas que estão aqui muito novos, não sabem mesmo, não conhecem essa geração a que me estou a referir dos anos 60 e coisas assim, e a história que se fazia então. Mas nós próprios já nos esquecemos bem como eram as coisas e como é que era a hegemonia poderosíssima desse grupo mais conservador, não só em sentido político, mas em sentido epistemológico, em sentido académico. O peso desse grupo, chegavam pessoas a perder a carreira por escrever um artigo insurgente, que na verdade não era tão insurgente como isso, mas há exemplos, conheço exemplos de amigos meus que tiveram que prescindir de sua carreira ou escolherem de publicar o artigo e perderam um lugar na universidade. E alguns deles escolheram o lugar, outros escolheram o artigo. Hoje as coisas simplesmente já não se põem assim, embora seja sempre bom chamar a atenção para evitar as novas formas políticas, que é o descritivismo, é o senso comum, a ditadura do senso comum. Explica-se como é evidente, o rei estava assim, como é evidente o quê? Para nós não era evidente para eles. Vamos a construir isso tudo, vamos a expulsar o senso comum. O casuísmo, o narrativismo e esta ditadura do senso comum. Tenho que selecionar assim de uma ou outra nas coisas do Isotávio. A história da advocacia. Não creio que seja, por acaso é uma coisa que me interessa, eu gostava de fazer história da advocacia, mas é um meio extremamente opaco. Nós não temos fazer história da advocacia no mundo contemporâneo, que é, a meu ver, é a coisa politicamente urgente. O papel, claro, não é possível fazer história da advocacia, porque por um lado é isso a advocacia, mas por outro lado há as law firms, as sociedades advogadas, cujo papel na difusão dos modelos neoliberais, sobretudo na América Latina, há estudos interessantes, tem sido espantoso. São hoje as principais fontes de regulação, num sentido desta última fase do capitalismo, mais importante. Não são, realmente não é os Estados o que hoje fazem, na maior parte dos países europeus, aqui não foi informado, é entregar a legislação das escrituras de advogados. Que esses advogados, no fundo, fazem as leis, levam o Estado, enfim, o governo leva-se ao Parlamento, vota-se ali rapidamente, esses advogados fazem as leis, depois vão advogar em função das leis que fizeram. Eles estão, no fundo, nesses escritórios para fazer as leis, depois estão nesses escritórios para aconselhar as grandes corporações nessa área, depois estão nas comissões reguladoras, chamadas comissões reguladoras, onde no fundo é novamente um sindicato dos mesmos interesses, e eles estão em todo lado, essas grandes firmas que têm às vezes centenas, se não milhares de advogados, e que são verdadeiramente multinacionais, com escritórios em Nova Iorque, em Londres, e depois os escritórios em Lisboa, e em Barcelona, e em Paris, e mais não sei o quê, realmente são hoje um dos principais elementos da difusão de modelos políticos neoliberais. E, portanto, esses são os advogados, mas depois há os outros. Os advogados que têm lutas emancipadoras, digamos, só têm uma coisa ao livros, que é o mesmo nome, a mesma palavra advogados. Este nome é completamente irrelevante, trata-se de duas coisas completamente diferentes. E esta advocacia devia ser estudada, mas a grande advocacia é muito dificilmente estudada, porque é opaca, nós não sabemos nada do que fazem, em que é que estão ativos, quais são os interesses que representam consoante as várias fases dos processos. Na verdade, depois damos conta que o mesmo que fez a lei é o mesmo que está na administração da empresa não sei quê e é o mesmo que está na comissão reguladora das atividades daquela área. Na verdade, é sempre o mesmo. E às vezes até é o mesmo que defende, que é contratado pelo Estado como seu advogado contra aquela empresa, porque ele também é advogado.
Mas esta rede, nós sabemos isto por, enfim, os que estão no meio devem saber, mas esses não se desfazem. Mas sabemos isto por várias notícias nos jornais. Quanto à outra, esta advocacia emancipadora tem sido estudada no século XIX, por exemplo, aqui no Brasil, em relação à escravidão. Ginsberg, o Rio e tal, tem destacado a importância dos dados disso, mas é uma história muito importante, mas não há uma história de advocacia. Há dados colocados em vários polos e certos sociais de poder e as histórias têm que ser diferentes. Modo de produção científica, modo de produção social, aqui apenas dizer o seguinte, são coisas diferentes, produzem coisas diferentes e a produção organizada sobre processos diferentes. Mas o modelo de análise é que talvez pudesse ser o mesmo. Se nós pegássemos nas categorias e empregos formados para a produção social, talvez pudéssemos aproveitar essas categorias para estudar uma produção científica. E, portanto, capitalizar. Qual era a importância disto? Não era bem, estou a ser fiel a Marx. Não é bem isso. É capitalizar todo o esforço teórico que foi feito para a história da produção social para desenvolver ramos mais carenciados ainda teoricamente da história, como a história da produção social. Depois o colega Daniel, aqui apenas pôs perguntas muito difíceis, perguntas para filósofos, a questão da verdade. Eu aqui quando dizia que não há verdade, quer dizer que não há verdade no sentido aristotélico da palavra adequação do espírito ao objeto, como se o espírito estivesse separado do objeto, nós pensamos em objeto, e portanto a verdade é a adequação da projeção mental do objeto. Aqui está a verdade do espaço para a gente, desde marxistas, e no fundo a verdade é que nos viram aqui comprar. Mas são paus, são muito complicados para abordar, porque eu não sabia dizer mais do que meia dúzia de disponibilidade sem grande interesse. Agora, já me parece mais interessante porque levantou acerca do Estado, a função do Estado na regulação do trabalho. O que diz é verdade. Na verdade, a dominação de classe tem como principal instrumento, digamos assim, o Estado. Hoje já não sei. Porque hoje a dominação de classe faz-se a partir de polos que não são propriamente do Estado. Faz-se a partir, por exemplo, desta regulação que aparece global como a nova lex mercatária, a business law, o direito dos negócios. E isto, na verdade, não está mais na mão do Estado. Faz-se através dos mídias. Estava anteontem a ver, antes a ver as manifestações no Rio, que a partir no hotel não tem muitos canais, portanto é o canal que tenho. E deu das 10 da noite até à 1 da manhã. Mas era engraçado, porque de vez em quando havia umas bombas de efeito psicológico, como aqui, não é? E depois havia o lugar de pimenta e tal. Mas muito mais que bomba, do que essas bombas do Estado, do Estado, era o texto que o jornalista ia dizer, em que a palavra baderneiro aparecia mais vezes que as bombas. E os baderneiros para aqui, os baderneiros eram autênticas bombas. Na verdade, o que se estava a fazer, com a palavra baderneiro continuamente a repetir. E o terrorista acho que não chegou a utilizar, mas baderneiro, tal, no fundo eram bombas ideológicas, bombas de dominação ideológica, que no fundo eram mais eficazes, porque as bombas de efeito psicológico só assustavam psicologicamente aqueles que lá estavam. Agora, a palavra baderneiro assustava toda a gente, mesmo eu aqui muito longe, no hotel na Europa, mesmo com terrorista. A palavra terrorista em si, é uma palavra terrorista, é ela mesma. E que no fundo tem feito mais. Não é que eu acho que as causas dos chamados terroristas sejam sistematicamente boas ou sistematicamente más, não. Mas, digamos, para provocar um estado de espírito generalizado contra, o que é eficaz, de facto, mais do que as condenações que um outro depois, que bastante sofre e Guantánamo e tal, mais do que isso é o uso das palavras. É terrorista, foram 2 horas ou 2 horas e meia de chuvas, mais de baderneiros de bombas e gás de pimenta. De modo que os instrumentos de dominação também se diversificam e eu acho que é importante que nós não nos fixarmos no Palácio de Inverno. A revolução é conquistar o Palácio de Inverno. Está ali. Porque se somos capazes da revolução, digamos, a reação está no outro lado. Está ali, mas está em outros lados e nós, para tomarmos o Palácio de Inverno, desguarnecemos outros lados. Mas, claro, as coisas são muito mais complicadas. Finalmente, novamente o Rafael fala
A questão, no fundo, é a questão do discurso e da prática. Eu estou absolutamente de acordo com o que disse. O que importa é explicar como é que o discurso se enraiza numa prática, como é que a prática de produção do próprio discurso. Quem faz o discurso pode estar comprometido em práticas sociais. Mas, mais relevante, a meu ver, para explicar a gênese do discurso, é a prática de produção do próprio discurso, que tem a ver depois com questões sociais também. Com a divisão social do trabalho, com a tal posse ou não posse dos meios de expressão, dos meios de comunicação. Por aí, se eu tenho é um caminho mais difícil, mais espinhoso, menos trabalhado, mas se calhar mais eficaz de explicar o enraizamento social do discurso e das verdades com esse contrário. Muito obrigado, desculpe já ultrapassou. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a questão do direito de trabalho e, especialmente, sabendo que o professor Volkmer está aqui presente e o que ele falou ali realmente é bem importante destacar pela influência dele no estudo do pluralismo jurídico. Então, quando a gente fala de direito do trabalho no Brasil, vai estudar a história do direito do trabalho no Brasil, e que é a minha pesquisa, normalmente, inclusive pela abordagem marxista, vai se reproduzir um discurso positivista e reducionista do próprio direito. Então, às vezes, quando a gente pensa em direito do trabalho, a gente só pensa no direito produzido pelo Estado ou no âmbito do mercado. Mas não pensa que pode ocorrer um direito trabalhista, né, a partir da atuação das práticas jurídicas dos trabalhadores, né? E aí está relacionado com o pluralismo jurídico, né? E o que o professor Volkmer falou sobre ele ser, de alguma forma, hoje periférico na produção teórica da história do direito, é lamentável, né? É lamentável porque na história do direito do trabalho, por exemplo, esse pluralismo jurídico não está presente. Então, o direito do trabalho é estudado hoje no Brasil não a partir das práticas jurídicas insurgentes dos trabalhadores, né, mas apenas somente, como uma expressão, né, do direito estatal de regulação da comprimenda da força de trabalho. Isso é perigoso. É perigoso no âmbito da história do direito, é perigoso inclusive no próprio estudo de direito, né? Então, de alguma forma, a fala do professor Volkmer é importante nesse sentido, né, de ressaltar essa perspectiva, que é uma perspectiva crítica. Assim. Eu queria falar que quando eu mencionei, né, os caminhos da história do direito do Brasil, né, existem sim alguns autores que têm essa perspectiva crítica, né, inclusive a importância de considerar a especificidade da América Latina, né, do pluralismo jurídico que está ocorrendo na Bolívia, no Equador, que os estudantes de direito eles relevam a segundo plano, seja inclusive, né, na perspectiva marxista. Então eu queria falar isso, que na história do direito do trabalho, primeiro, a história do direito do trabalho do Brasil é quase inexistente. Segundo, as poucas produções que são produzidas com a reprodução de um positivismo duplicado, positivismo histórico e positivismo jurídico. Só queria ressaltar isso. Obrigado. Obrigada, professor. Bom, gente, então declaro encerrada a nossa mesa hoje de História do Direito. E agora, às 8 horas, vai ter a conferência do professor Alisson Mascaro sobre a forma política, a forma jurídica no capitalismo. Obrigada. Galera, só assim, para lembrar que
que assim, às 22 horas a gente precisa fechar o auditório, então ele vai dar 5 minutos de intervalo e já vai passar para a